Boa noite, pessoal. Boa noite, Adriano. Seja bem-vindo. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Hoje o tema da live será sobre violência doméstica. Irei fazer a live hoje com o meu convidado, Dr. Arnaldo Banac, advogado, meu parceiro também de trabalho. Hoje nós iremos falar sobre a violência doméstica, trazer os conceitos, trazer um pouco da Lei Maria da Penha. Estou aguardando ele entrar aqui. Sejam bem-vindos. Deixa eu esperar ele entrar aqui, gente, pra gente já começar a nossa live aqui. Coloca aqui pra mim sobre o tema. Vamos lá. Ele tá já chegando. Boa noite, doutor. Boa noite, Arnaldo. boa noite. Aí, obrigado aqui pelo convite. Espera um pouquinho só que eu tenho que melhorar aqui o cenário. Espera um minutinho só. Espera um minutinho. Tá bom. Que já vou falar. Violência doméstica. É esse o tema de hoje. É isso aí. Espera um pouquinho só. Vocês já estão me vendo andando aqui pela minha residência. É isso aí. Vamos lá. Pandemia, você fica com seu marido mais tempo em casa, é? Perigoso, né? Às vezes, né? Vamos lá. Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Obrigado aqui pelo convite. Vamos falar de violência doméstica, é isso? Se apresente aí pro pessoal. Arnaldo Banac, o meu nome, sou advogado já faz um tempo. Há 6 anos que eu tenho um programa de rádio, na Rádio Estrada FM, todas as quartas-feiras, das 9 às 11, na conquista dos seus direitos. E hoje nós estamos para conquistar os direitos das mulheres que sofrem em casa com agressão física e dos maridos, não só dos maridos, na verdade é de qualquer familiar, né? Exatamente. Essa lei não restringe apenas ao marido agredir a mulher fisicamente, psicologicamente e moralmente. É num todo. É no âmbito familiar, a agressão no âmbito familiar, que a mulher é o agente passivo. É isso aí. Nós vamos falar a respeito de violência doméstica, que existe desde quando começou a humanidade. Aí, né? Então vamos lá, infelizmente. Exatamente. Pode falar mais? Pode falar. Veja só, meus amigos aqui, quantos entraram? Alguns? Então, obrigado por todos que estão entrando, obrigado por todos que já estão aqui conectados, temos 5 pessoas por enquanto, mas isso é muito bom. Porque vai ficar gravado, não vai? Sim, vai ficar gravado, depois o pessoal pode assistir. Então, as pessoas que não entrarem aqui vão ter oportunidade depois de nos ver. Então, isso é muito bom. Então, meus amigos, é o seguinte, por que a mulher demora para denunciar o marido, por exemplo, que ela sofre uma agressão lá em 4 paredes, ela não tem testemunha, só tem os dois, por que demora tanto a se dirigir a uma delegacia? Por quê? Por causa de medo? Ou por causa que acha que num relacionamento a 2, é normal uma agressãozinha aqui e ali, depois ele pede desculpa, ela gosta dele, ela não quer acabar com o casamento, então continua, né, casada e mesmo sofrendo agressões, certo? Exatamente. E eu digo, não é isso? Exatamente. Eu digo o seguinte, eu fiz há um tempo atrás na minha rádio uma campanha contra a violência doméstica, então o que eu levei lá para a rádio? Eu levei para a rádio até uma advogada que há 4 anos ela faz Muay Thai, né? E eu levei ela para a rádio, não para falar, você lembra? Então, lembro. não foi... Fiz, né? Eu participei dessa semana.
Então, não foi para falar de advocacia, a área dela era trabalhista até, mas era para falar como ela se sentia bem, né? Como ela se sentia mais confiante, sabendo uma defesa pessoal, certo? E até na ocasião ela levou o marido, aí eu falei se o marido é bem comportado, né? Porque, imagina, com uma esposa que todo dia chega em casa e fica dando soco e chute num saco, né, de areia, né? Então, é assim. Então, eu fiz uma campanha e um apelo às mulheres para aprender, né? Aprender uma defesa pessoal, né? Porque na hora, isso normalmente acontece em quatro paredes, mas na verdade, né, até no feminicídio diz violência doméstica, né? Mas não é bem doméstica, isso pode acontecer na rua, então o marido pode bater na mulher, o companheiro, o ex-companheiro, na rua, né? Não é, Rosiane? Em qualquer lugar, né? Aí você que está passando na rua, você olha aquela agressão, aí você fala, será que eu vou meter a colher, né? Como é aquela frase, né? É problema dele, não é meu? Então você fica nesse impasse, né? Muitas vezes você está me vendo aí, você já sofreu violência doméstica, você conhece alguém que sofreu violência doméstica e você vê a pessoa sofrendo essa violência doméstica. Escreve aqui pra gente se vocês já presenciaram, se vocês já viram, se vocês já sofreram algum tipo de violência também, né? Porque a violência doméstica, ela não é só agressão, também é psicológica, também é sexual. Todos os tipos, né, de abusos aí que possam vir a agredir a integridade do outro, né? Exatamente. Então, gente, escreve aqui pra gente, nem precisa ter vergonha. Acho que todos nós estamos aqui justamente sem julgamentos, né, pra gente trazer esse tema aí. Boa noite a todos que chegaram aqui depois, né? O Clever, é isso? Clever. André Luiz, ele trouxe aqui um tema pertinente, parabéns por nos passar tão rica informação. Exatamente, principalmente nesse período de pandemia, né? A gente viu que o índice, né, de violência doméstica aumentou muito, inclusive teve muitas propagandas, né, doutor? Isso. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam, mas, Rosiane, o que é, né, a violência doméstica em si, trazendo ela de acordo até com a própria lei da Maria da Penha, até o que seria isso perante a sociedade, né? Se você for ver no artigo 5º, né, da Lei Maria da Penha, ela realmente traz isso, né, que a violência doméstica e familiar, ela não é só doméstica, né, ela também traz na sequência familiar. Contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, né? Lesão, também. Sofrimento sexual, psicológico, dano moral e patrimonial. Mas por que patrimonial? Porque muitas vezes quem sofre esse tipo de violência ou agressão, elas são ameaçadas justamente porque muitos abusadores dizem que elas não têm como sobreviver, sustentar, porque depende totalmente do dinheiro, né, do financeiro do abusador. Muitas vezes o abusador também utiliza da forma dos filhos, e essa mulher muitas vezes ela não tem força para sair de casa, justamente porque ela pensa nos filhos e também pensa para onde que ela vai, né? E aí você vê que ela não tem um apoio realmente social da forma que deveria ser, né, doutora Arnaldo? Exatamente, um sentimento totalmente fragilizada, né, pela situação, ela se sente totalmente impotente, né, de poder resolver, né? Então, o importante, assim, a mulher, além de aprender defesa pessoal, ser independente financeiramente, né? Para não ter esse problema. Se o filho da mãe lá bateu nela, ela deixa ele, vai embora, ou denuncia, né? Então, é isso, a independência financeira também é interessante ela ter algum sustento, algum trabalho, porque essa imagem, né, essa imagem assim, remota lá da dona de casa, né, há muito tempo isso não existe mais, é muito difícil. Talvez na época lá de 82, quando a Maria da Penha levou um tiro nas costas e ficou paraplégica, né, quem sabe lá tinha aquela figura, né, da dona de casa, né, aquela figura mais acentuada da dona de casa, né, então a mulher era dona de casa. Agora não tem mais isso, a mulher,
pelo menos essa é alguma vantagem, a mulher tem uma independência econômica, ela tem um trabalho. Se ele chegar para ela e falar, não é, tal, ela tem uma independência de alugar um lugar, de ir embora. O problema é assim, ela tem o sentimento entre os dois, às vezes, independente disso, é forte, ela tem aquela esperança de ele dar desculpa, ele vai falar, meu amor, desculpa, eu perdi a cabeça, eu bebi um pouco, né? Pode falar isso? Aí ela fala, não, aí acaba em beijos, né? Mas ela não sabe que pode acontecer, a probabilidade é muito grande, dele bater nela de novo, né? Entende? Porque assim, é que eu falo, né? Eu classifico assim, da seguinte forma, primeiro é um desrespeito, ele chega e desrespeita ela, humilha na frente dos outros. Primeiro é isso, é um desrespeito, né? Depois é um empurrão, certo? Às vezes é um puxão de cabelo. Aí vai indo, as agressões vão se acentuando, né? E vão se tornar nem vias de fato, né? Uma agressão mais forte. E se ela não decidir resolver essa situação que está cada vez, né? Surgindo cada vez mais, né? Essa violência cada vez maior, o que vai acontecer? Ela pode morrer, ele pode matá-la, certo? Então, quer dizer, o seu próprio inimigo dorme ao seu lado. Então, eu digo assim, a mulher se perceber que é uma beliscadinha no braço, que é um empurrãozinho, um desrespeito na frente dos outros, não é verdade? Um puxão de cabelo, é isso, ela tem que já começar a tomar atitudes, porque fatalmente vai ser uma agressão mais forte. Né? Exatamente. Você vê que tem muitos dialetos, né, perante a sociedade, que muitos dizem, né, mulheres apanham porque gostam ou porque elas provocam. Então, quer dizer que quando um homem também apanha, ele também provoca? Quer dizer que um homossexual também apanha porque ele provoca? Percebe como que... Você percebe que como que os mitos, né? As falas como são inseridas dentro do nosso meio social, né? E é importante trazer, gente, a seguinte coisa. Quem é vítima de violência doméstica, ela passa muito tempo, gente, mas é muito tempo tentando evitá-la. Né? Por quê? Porque ela está sempre pensando no quê? Na sua própria proteção e também na proteção dos filhos. Então, quando você não está vivenciando o momento, você não cabe a você julgar, você não sabe o que está passando por ali. Né? Você percebe que as mulheres, elas ficam ao lado dos agressores por medo, por vergonha ou por falta realmente de recursos financeiros, né? E elas sempre têm a esperança, o quê? Que a violência vai acabar. E nunca para manter a violência, né? Por isso que a gente resolveu trazer esse tema já mais abrangente, trazer realmente esses tipos de especulações que você percebe que está instaurado na sociedade, né? Você percebe que a violência doméstica só acontece... muitas pessoas falam, mas Rosiane, isso só acontece em famílias de baixa renda ou de pouca instrução. Não, gente. A violência, ela continua em qualquer lugar. Não se distingue classe social, raça, etnia, religião, orientação sexual, idade, grau de escolaridade, nada. É importante trazer essa consciência para vocês, né? Todos os dias somos impactados por notícias, né, de mulheres que foram assassinadas por seus companheiros ou ex-companheiros. Na maioria desses casos, elas já vinham sofrendo diversos tipos de violência, já vêm há muito tempo sofrendo, né? E muitas vezes elas buscam até o apoio da própria família e a família não se predispõe a ajudar. Diz assim, você que resolve lá, não foi você que quis? Brigas de marido e mulher não mete a colher sim. Dependendo do grau, mete sim. Né? Você percebe que quando a situação ela se expande, quando ela chega num momento tão grave, é aonde que começa e a gente chega naonde? No feminicídio, né, Arnaldo? É verdade. Isso que tá acontecendo. E outra, olha, desde quando a gente começou, né, até agora, meia hora, uma hora, está acontecendo uma agressão. Agora está acontecendo uma agressão. Né, porque pela estatística, pelos lógico, né? Tem muitos casos que a mulher não dá essa notícia de crime na delegacia, né? Tem muitos casos assim.
mas dos casos de boletins de ocorrência, inquéritos, né, dá para fazer, para ter uma noção de quantos casos tem, né, aqui no Brasil, né, tem 1 milhão de casos aqui no Brasil por ano de vítimas de violência doméstica. A cada 2 horas uma mulher é agredida aqui no Brasil, ou morta. Sim. Então, quer dizer, é uma coisa assim que não é só no Brasil, na verdade, nem a classe social, nem só questão de etnia, né, nacionalidade, no mundo inteiro acontece isso. Seja nos Estados Unidos, aqui, em outros países também, asiáticos e tudo, a mulher sempre é subjugada. Né? Sim. E essas leis aqui servem para coibir, né, as delegacias, Casa da Mulher, existe agora a Casa da Mulher, as delegacias, né, mais delegacias especializadas, né, tem aplicativos agora, que você pode usar aplicativos, né, e telefones, até se você não souber o número 90, qual que é o número? Até o 90 pode ligar também. É 188, né, o número. Isso. Eu sei que também, se não lembrar do número, 190 também você pode ligar para a polícia. E é interessante que os aplicativos, a pessoa se cadastra, ela aperta um botão vermelho e a polícia sabe aonde ela está. Né? Ela está correndo do homem lá, aperta o botão vermelho, eles conseguem localizar, né, a vítima, né, pelo celular. Sim. Né? E já aconteceu casos que ela foi salva por causa do aplicativo. A polícia chegou, impediu que ele continuasse a dar socos e pontapés nela. Né? É interessante isso. Né? Temos que aproveitar essa modernidade, isso tudo. Não fechar os olhos. Né? Não fechar os olhos. Não fechar os olhos para tudo isso, né? Não fechar os olhos. O que falta hoje, o que você vê que falta hoje é essa nova visão, né? Pessoas olhando mais para as outras, né? Isso você não vê mais, né? Cada um olhando por si, né? E Deus contra cada um todos. olhar para o seu umbigo só e que se dane. Eu acho que as pessoas que estão nos escutando, que vão nos escutar, né? Já presenciaram ou já ouviram falar, às vezes vizinhos, né? Eu já tive um vizinho que toda noite tinha briga, tinha gritaria entre eles e tudo mais, né? E assim a gente já fica, fala com a orelha em pé, né? Se acontecer um negócio mais grave, tem crianças junto que presenciam também, às vezes, né? E a gente tem que ficar com a orelha em pé. Imagina que antes da Lei Maria da Penha, nas décadas anteriores, antes da Constituição de 88 e tudo mais, esses crimes passionais até o autor do crime, normalmente é o marido, era absolvido por legítima defesa da honra. Se era agredida a mulher, né? Isso era agredida, né? Por causa do regime patriarcal, né, e machista, né, e ainda vive ainda instaurado na sociedade, né, enrustida, né. E o que você mais vê também, mulheres, né, sendo machistas, né, que nem teve o caso lá da situação daquela moça lá que trouxe a situação lá do estupro lá, que queriam condenar lá o cara por estupro, o culposo. Isso não existe. Não existe. Né? Inclusive, até repercutiu e foi aquele monte de situação e tal. E aí você viu pessoas na mídia falando que ela era culpada e as próprias mulheres dizendo, né? Mas você viu como que ela estava vestida? Peraí. E o que isso defere? Quer dizer que se eu passo uma maquiagem mais ousada ou uso uma roupa mais ousada, quer dizer que então eu sou puta então na sociedade? Esse é o pensamento machista, né? Machista. Exatamente. Né? Então quer dizer que as putas também não têm o devido valor, não têm a dignidade delas, percebe? Então, a violência está relacionada a tudo. É verdade. Né? E é isso que a gente traz aqui, né? Então você percebe que muitas vezes a proteção das vítimas, quanto a punição dos seus agressores, eles são tão importantes quanto o combate à violência, né? Mas não é só isso que é o suficiente, né, nos nossos dia a dias. Então você percebe que a violência doméstica e familiar contra as mulheres é um problema, sim, estrutural,
né? Ocorre sim com frequência em todos os estados, né, sociais. Por quê? Porque você percebe que o ciclo de violência ele vem aumentando a cada dia, né? E você percebe que o quê? Que daí que começa a surgir a necessidade do quê? De ações sequenciadas para o enfrentamento da violência de gênero também, né? Tais como você inserir essa discussão, né, até nos próprios meios escolares, né? Também eu acho que já tá na hora já de começar a inserir, né? De trazer essa informação através de matérias multidisciplinares, né? Você Né, Arno? sabe, somente, Rosiane, que genro que bate em sogra também, viu? Ah, é? Lógico. É no ambiente familiar, então não é só, a gente está preso entre, a gente só está falando assim, só remete a casais, né, marido e mulher. Marido bate na mulher. Mas genro bate em sogra, a sogra até, Maria da Penha também. É no âmbito familiar, né? É a mesma coisa que falar que é violência doméstica, nem sempre está na casa, pode estar na rua apanhando também, né? Por exemplo, se o teu irmão que sabe Muay Thai vai te bater, também a Lei Maria da Penha. Não precisa ser entre casais. É no âmbito familiar. As pessoas, as partes têm que ter laços afetivos, sabe? Laços familiares. Não precisa ser só, a gente só vê esse cenário, esse quadro, esses personagens que é marido, mulher, sempre marido e mulher, não. É no âmbito familiar. Qualquer agressão, né? E só o sujeito passivo é mulher, mas é só isso, né? Por exemplo, feminicídio é a mulher também, né? Agora, é um problema, né? Antes era encarado como um problema particular entre o casal, problema deles. Mas com essas leis virou um problema, né, social, certo? Porque se ele agride essa mulher de hoje, ele vai agredir as outras também. Quer dizer, Claro. ele não é violento só com essa, é violento com essa, se separou dessa, a próxima também. Quer dizer, Vai ser vítima dele não também. é? Agora, o que eu entendo disso é o seguinte, eu quero ver um outro lado também. Ó, Drica Saito, ó, legal. Ó, já está entrando mais gente, isso é bom, que entram as mulheres, né? Isso é muito bom, que a gente está falando nelas, então, quer dizer, Sim, não é só eu exatamente. de homem, mas eu estou em defesa de vocês, viu? Obrigado, Drica, por entrar. A Adriana entrou aqui. Então, é o seguinte, o que eu acho? Esses homens que agridem as mulheres vão ficar restrito a isso por enquanto, né? Os homens que batem nas mulheres, certo? Devia existir, assim como há os alcoólicos anônimos, né? Que eles fazem, né? Como fosse uma terapia, né? Eles vão conversando, todos têm esse problema, né? Todos têm esse problema de alcoolismo, certo? Então, eles vão conversando e tudo, ele vai vendo outras pessoas que também têm problema de alcoolismo, vai começando a ver pontos, né, convergentes, né, pontos que são iguais, né, entre eles, né, tá tendo empatia com a situação, empatia com o grupo que estão lá conversando, né. Então, eu acho que esses homens se conscientizarem que é errado bater na mulher, certo? E quiserem fazer uma terapia, né, algo que pudesse eles ver que isso daqui é totalmente anti, né, tudo, né, fazer isso, né, eu acho que eles podem fazer uma terapia e, de repente, se curar disso daqui. Eu estou vendo por um outro lado. Você não acha isso? E Pode você ser. vê, Eles podem se né, curar disso. a maioria dos homens que são agressivos é porque eles foram agressivos na sua infância. Então, A gente sabe disso porque a gente vivencia isso dentro dos tribunais e eu também né, dentro da parte de a psicoterapia, parte de né? Então, psicologia, né? essa parte, né, que eles trazem justamente, por exemplo, né, o caso lá que teve lá do Chico Picadinho, né, que foi lá da década de 80 lá, que Hum, ele
ele se envolvia, né, com as prostitutas e depois ele esquartejava ela certo. e guardavam ela, e depois guardavam Ah, ela é. nas malas, lembra Na mala. dessa história? Lembro. Sim. Lembro da história, é famosa. Quando eu fui fazer o treinamento dessa parte psicopática, é, o psiquiatra, né, o doutor Essa, na época que me deu o treinamento, ele que foi o perito do processo. E aí ele trouxe para a gente a seguinte coisa, que ele foi diagnosticado, né, com esquizofrenia paranoide, e aí ele trouxe exatamente isso, o outro lado do agressor. Ele trouxe Acho importante ver isso. que no caso, nesse caso do Chico Picadinho, por exemplo, ele nasceu, né, no prostíbulo, na realidade, a mãe Olha, dele era a mãe dele era prostituta, né? A mãe dele era prostituta e ele foi criado, né? A criação dele, ele não convivia com o pai, não sabe quem é o pai, porque foi um dos clientes que a mãe dele tinha ali, o pai dele, e ele cresceu naquele meio. Então, quem cuidou dele, quem deu a educação para ele, ele cresceu no meio da prostituição e no meio ali, né, de travestis com todo mundo. Quando ele foi crescendo e na fase adulta, quando ele foi praticar o primeiro ato sexual dele, que isso tá até no próprio laudo dele lá, né, trazendo essa ideia já que você trouxe, ele, antes de matar essa prostituta, a primeira vítima dele, o que aconteceu? Na hora que ele estava lá praticando o ato sexual, ele estava vendo a imagem da mãe dele na hora do ato, naquela mulher, naquela prostituta ali, né? Então, o psiquiatra trouxe pra gente a seguinte coisa: ele não estava matando a prostituta, ele matava inconscientemente a mãe dele, em todas aquelas mulheres que eram prostitutas. Aí a Cíntia pergunta algo parecido com o que você já está falando, né? Eu já ouvi falar que o homem vai tratar a sua mulher como trata a mãe. Bate na mãe, bate na mulher. Ele é violento com a mãe e vai ser com a mulher. Isso seria verdade? Depende do caso. Alguns casos, isso acontece, né? Geralmente, quando um filho presencia dentro de um ambiente um pai muito agressivo, um pai que é um abusador, um pai que, por exemplo, fala muito palavrão, que ofende a mãe, que joga as coisas, quebra as coisas dentro de casa, muitas vezes esse filho vai tentar proteger essa mãe. Porque nós, seres humanos, nós já nascemos com isso, né? Com esse feeling da proteção e de querer interferir quando tem uma briga, né? E aí, geralmente, as crianças vão tentar proteger as suas mães. E aí acabam acontecendo o quê? Os pais vão e batem nessas crianças, brigam com essas crianças, empurram essas crianças. Então, aquilo começa a gerar um estado emocional ali, abusador dentro daquele ser. Percebe? Então, como ele começa a ser agredido, abusado, e ele não consegue resolver isso, né? Porque geralmente crianças que vivem nesse ambiente tóxico, vivem dentro de famílias tóxicas, principalmente não só os meninos como as meninas, eles vão ter um comportamento agressivo na fase adolescente para a fase adulta, né? Pessoas, por exemplo, que são muito estressadas, por exemplo, mulheres, né? As mães que gritam muito, mães que gritam, sabe? As mães que gritam com as crianças, que mandam engolir o choro, que tem esse perfil, por exemplo, são aquelas mães que foram as crianças que não foram ouvidas, né? Era aquela situação, a filha chegava para a mãe para conversar, sai daqui, eu ia conversar com o pai, eu não tô sem paciência, eu tô cansado. Então, a violência doméstica, gente, ela já começa desde aí. Percebe? Percebe? Já começa desde a infância. Você já traz lá de trás a repetição. E aí, quando você cresce, pode perceber, eu atendo pacientes que falam assim: Rosiane, eu estou repetindo a mesma educação que a minha mãe me deu, eu estou repetindo para o meu filho. Como que eu aprendo a lidar com isso? Né? Aí a gente vai lá, vamos para a constelação,
E aí a gente começa a olhar o quê? Um outro núcleo que existia ali por detrás, né? E a gente tenta ressignificar essa outra parte aí que a gente não olhava, não conhecia, né? E a gente aprende. E aí ela fala: agora eu entendi algumas coisas, vivências que eu tive na minha infância e eu não quero repetir isso. Aí a pessoa começa a trabalhar o emocional dela e ela começa a dar uma nova visão de educação para os filhos dela. Percebe? Então, gente, muitas vezes o abusador, ele está repetindo padrões do que ele viveu na sua infância. Ele está repetindo, sim, situações ali que ele transfere para outras pessoas como uma forma de vingar os abusadores que ele teve na infância. Percebe? Os abusadores não é somente pai e mãe, né? Pai e mãe é o nosso padrão, né? Mas também tem os avós, tem as avós também, tem tios, tem primos, tem N situações, né? Que acontece aí, né? Principalmente com os abusos infantis, muitas vezes, né, Arnaldo? Isso, eu acredito, assim, que seja difícil, a primeira, você vai conversar com uma pessoa que agride a sua esposa, sua companheira, né, uma pessoa dessa forma bem estável na personalidade e tudo mais, a fazer uma terapia, eu acho que o primeiro passo é conseguir convencer a pessoa, né, de fazer, porque eu acredito que na mente dele, se ele bateu porque ela tinha que apanhar. A cabeça dele pode ser isso normal, certo? Sim. Ela não me respeitou, às vezes, geralmente isso deve acontecer, e assim, coisas assim, bem cotidianas, bobas, né, que seja uma justificativa assim, muito, né, às vezes, lá ele quer, a manteiga tá dura, e aí ele quer passar no pão, a manteiga tá dura, ele joga o pote da manteiga na cabeça da mulher e grita, como que pode estar a manteiga dura? E umas coisas assim tão bobas até Ele de se começa a falar. repetir, ele É, começa a repetir os padrões, né? é. Né? E aí, O por café exemplo, com leite não está quente, está frio, o ovo não está duro, não está mole como ele pediu, e já é motivo de começar a gritar e começar a agredir a mulher. Quer dizer, não se justifica nem ele dizer por que bateu na mulher. Eu acredito até que se uma pessoa chega a ele e fale, olha, por que você fez isso? Olha o olho dela está roxo, olha como que ela está andando com dificuldade, certo? Ela está com o braço quebrado e tudo mais. Por que você fez isso? Eu acredito que, se eu perguntar, ele fique. Eu acredito que ele possa até ficar envergonhado do que ele fez. Mas convencê-lo a procurar uma ajuda de um psicanalista, né, um psiquiatra, eu acho que é muito difícil convencer. Mas convencendo já é um primeiro passo. Porque veja só que bom, se ele se curar, né, dessa agressividade, né, conseguir controlá-la, se curar da agressividade, ele pode voltar a ter uma vida harmoniosa com a própria mulher e com os filhos sim, também, né? sim, Então, quer dizer, ele tem que entender isso, se ele quer manter o casamento dele, tem os filhos e tudo mais, né? Ele tem que procurar uma ajuda, mas ele tem que se conscientizar que ele está errado, certo? sim. Parece fácil entre nós entender e se conscientizar disso, mas para ele não deve ser fácil, né? Eu acredito que não, né? É como uma Até pessoa que porque, bebe. Você está bebendo, até você porque, fuma, quer parar de beber, quer parar de fumar, né? Quer dizer, é dessa forma, porque se você for com agressividade também a ele, tem esse ponto também. Agressividade gera mais agressividade, né? vai ativar os outros gatilhos que já existem nele, né? Dos abusos, né? Isso, você vai alimentar muito mais esse ser violento, né, que está nele, né, eu acho isso, né, mas o problema é aquele negócio, né, tem um amigo meu policial, e quando chegava à delegacia esses problemas, ele deixava o casal conversando, porque ele sabia que no fim acabava em beijo. Uhum. É incrível isso, né? Quer dizer, ela Sim, faz as pazes com o próprio agressor. Eu já fiz algumas audiências, né, de violência doméstica, certo? sim. Que está lá, né? Tem o juiz, tem o promotor, né? Eu estou lá
né? Eu fiz muito, assim, pelo Estado, né? Então vinha esses casos para mim, né? Vinha como advogado do Estado. E quantas vezes, na hora que o juiz pedia para a vítima, que era a mulher, dizer o que aconteceu, né? Simplesmente repetir o depoimento dela que ela falou na delegacia, que ela assinou. Só que ela falava que não, ela caiu, bateu na quina caiu da escada, bateu na quina da mesa, que não foi. Aí o juiz mostrava para ela e falava: a assinatura é sua? Essa assinatura é. Então, por que a senhora falou, né, totalmente diferente? Ah, doutor, eu estava assim muito nervosa, eu acabei falando isso, mas não aconteceu nada não. Ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é trabalhador, ele nunca me bateu, né? E eu caí da escada mesmo, me machuquei, né? E é tudo que é verdade que eu estou falando agora, viu, doutor? E aí, o que acontecia nesse cenário? O que acontecia nessa hora que ela falava isso, totalmente contrário ao que estava no inquérito? O promotor público falava: então vou processar a senhora por denunciação caluniosa. Sim. A senhora falou na delegacia que ele cometeu o crime, então eu vou processar a senhora. Exatamente. E processava. E está certo, né? Mas é isso, acontece muito isso, né? E eu já vi muitas vezes acontecer isso. E o que vai acontecer? Certamente essa mulher, depois eu nunca mais vi a mulher, nunca mais vi ele, com certeza ele voltou para casa e bateu nela, né? De novo, né? Porque Ela foi também, agredida, né, por ele de novo. percebe que a toxicidade, ela também vira um vício, né? A própria toxicidade, as pessoas costumam viver, né, no conflito, na briga, isso causa uma química no cérebro, né? Isso a própria psiquiatria, a neurociência vem trazer. Porque a mulher que apanha constantemente, ela sente falta Sim, de apanhar? sente falta. Sim, Sente eu falta? atendo muito gente. Eu Mesmo? atendo mulheres que ficaram viúvas há pouco tempo. O marido batia nelas, né? Agredia elas psicologicamente, fisicamente. Tinha várias amantes, inclusive pessoas da própria família que conviviam, a vizinhança, tudo. E aí, quando a pessoa faleceu, ela entrou em depressão porque ela sentia a falta do que ele era na vida dela. Olha só que louco isso. Nossa, é louco isso, hein? É louco Exatamente. isso. Em várias mulheres elas sentem falta, assim, do abusador, né? Por isso que até existe aquela frase que diz assim, né? Que mulher gosta de apanhar, né? Vem Pode, daí, exatamente por isso. Entendeu? é Vem por complicado, né? assim, né? Né? Então, assim, Vai prender o sujeito, ela fala: não, quem vai me bater? Se ele mais for ou preso. menos, entendeu? Então, É curioso. tem até uma série que eu vou indicar para vocês assistirem que se chama Verônica, né? Essa série está passando no Netflix e é uma série justamente de um abusador, né? O abusador é um policial e Hum. ele além dele ser abusador, ele também utiliza a mulher para conseguir meninas, né, novas, para ele abusar dessas meninas novas. Rosê, Oi. não pode falar, pode continuar. Vou ter uma pergunta. Alô? Pode falar. Pode Não, falar. continua. Pode terminar. Eu não vou Então, aí esquecer. eu tô trazendo essa série aí para vocês assistirem mais ou menos de como que é que funciona o abusador mesmo. Porque é uma série brasileira, inclusive o abusador, o ator que tá fazendo o papel do abusador é o Edu Moscovi, sabe? Edu Moscovi. Sei.
E, e é uma série muito boa, mas ela é um pouco pesada, porque ela realmente traz todos os detalhes do abuso. Todos os detalhes do abuso. Desde essa parte psicológica, desde a parte de agressão física, a agressão moral, verbal, tudo. Essa série é perfeita justamente para vocês entenderem quando que começa o abuso, né? Porque ele vem vindo pelas as beiradas. Porque o abuso com a agressão, com a violência doméstica, eles andam todos juntos, gente. Todos eles andam juntos. Tá. Pode Então, perguntar. assim, a mulher que sente falta da agressão, ela já é uma patologia isso? Exatamente. Se torna uma patologia, porque ela vicia. É Ela uma patologia. vicia. E Por ela não. exemplo, A mulher, peraí, só tem... A mulher que aceita isso, ela já não tinha uma tendência de ter essa patologia? De ser masoquista ou de alguma coisa não, nesse muitas sentido? vezes essas mulheres que aceitam já vem de um padrão É, repetitivo na família. Muitas então, é mulheres isso que que eu ia sofrem falar. É. agressões, muitas mulheres Hum. que sofrem agressões, que elas aceitam é porque elas presenciaram os pais quando batiam nas mães, as mães aceitavam e elas É seguem o isso. mesmo padrão, É isso que né? eu quero E dizer. isso a própria constelação, a gente trabalha muito bem essas questões, bem E ela vai elaboradas. procurar, e ela vai procurar quem agride mulher, não é isso? Exatamente. Né? Exatamente. É que nem a mulher que escolhe Alcoólatra, um, alcoólatra né? também. Sim. É igual a mulher que escolhe um perfil de homem que sai com várias mulheres, É. né? Essa semana eu fiz uma postagem falando sobre isso, né? Ah, Rosiane, o meu marido me trai. Por que será que isso acontece sempre? E aí ela estava se colocando no lugar de vítima, né? E aí eu trouxe a seguinte questão para ela: você escolheu ele, porque com certeza esse marido ele já te traía quando você namorava com ele. É. E aí você está honrando quem? Você está honrando quem na sua família e repetindo o padrão dessa pessoa de quem? Você está repetindo o padrão da sua mãe porque ela já foi traída pelo seu pai para você continuar seguindo a sequência e sentir a dor que ela sentia para você se alinhar a ela. Olha que louco tudo isso. E aí quando eu trouxe essa consciência para ela que ela me chamou, ela falou: é isso mesmo. O meu pai já traía a minha mãe quando eles namoravam e o meu marido é bem parecido com o meu pai. Isso funciona conscientemente ou inconscientemente? Como é Não, que é é? inconsciente. É inconsciente. Ela é É inconsciente. inconsciente. É Aí, inconsciente. aí vai se aproximando de uma pessoa com essas características inconscientemente. Exatamente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha através de ondas magnéticas. Isso já foi provado pela neurociência. Certo. Então, eu tenho um perfil que eu já estou acostumada a visualizar desde a minha infância. Então, se eu Hum. tenho um perfil abusador dentro da minha casa, eu já tenho, né, uma sinapse neural aqui, ó, gravada, daquele tipo de perfil que eu vou me alinhar. Percebe? E aí, eu começo a me interessar por aqueles tipos de perfis que eu já estou acostumada. Percebe? É. Já tá instalado. Então, por exemplo, o meu pai falava para mim que eu não podia usar shorts curtos, porque senão eu ia ser uma puta, por exemplo. Né? Tem muitos exemplos assim. Ah, meu pai não me deixava usar mini saia. Meu pai falava que eu tinha que fechar as pernas. Meu pai não deixava usar mini blusa. Meu pai não sei o quê. Olha só, o pai. Aí o que acontece? Essa filha começa a usar e começa a apanhar desse pai, porque ele não quer que a filha faça aquilo. E ainda Certo. continua isso acontecendo nos nossos dias. Apesar de ter muitas mulheres hoje que fazem o que querem com seus corpos, mas ainda tem famílias que ainda seguem esse padrão, que eu conheço, que eu atendo. E aí, essa garota que já estava sofrendo isso, ela vai procurar o quê? Uma pessoa com esse neurônio espelho, se chama neurônio espelho. Esse Hum. neurônio que já está instalado. E aí, ela geralmente busca um homem com esse perfil. Nossa. E nem É sempre vai ser o bem. melhor para a pessoa, não é melhor para a pessoa, mas ela. Às vezes ela acha um até pior do que o pai que ela tinha.
que é o que é o que acontece dentro da violência doméstica. E essa filha vai para a cabeça dela aí, vai ser certo? sim, para ela tá certo, porque é Ela o que tá ela tá certa? escolhendo. Hum, Percebe? E quando vem essa mulher, a não ser, por exemplo, né, que seja aquela mulher que tem um apoio de uma família ou de alguém, né, que muitas vezes não tem. Porque geralmente essas mulheres que vêm para mim falam o seguinte: eu fui pedir ajuda para minha mãe e a minha mãe falou que ela passou muito pior do que eu. E se ela passou, por que que eu não posso passar? Olha só como é sério isso. Então, é o meio social que nós vivemos, que é um meio social que é enrustido, sim, que se porta, que é uma família que protege, e a família não protege, na realidade. Então, Rosiane, uma conclusão a isso que você está falando, não só o agressor, quanto a vítima tem que passar por uma terapia. Exatamente. Não só o E, agressor. A e vítima muitas vezes as vítimas, elas fogem da terapia, porque quando chega na hora de trabalhar mesmo, que tem que trabalhar, elas fogem. Elas fogem. parece que quanto mais a gente estuda, mais vê que é difícil resolver. Não é? Muito conhecimento, às vezes, né, que nem você está passando, que é muito bom, lógico, mas que ele fala assim, né, que é mais embaixo o problema, né? Na verdade, né? Não é simplesmente Existem muitas agredir. coisas ocultas, né? É que nem na mediação, quando a gente pega situações lá de conciliar famílias, dependendo do caso das famílias, a gente já encaminha, ou já tem lá na mediação mesmo, né? A situação que a gente encaminha os pais para a oficina de pais e filhos e eles participam de uma terapia em grupo. E aí, hoje, nos tribunais, a constelação familiar, ela Tá é tão usada sendo dentro da usada. oficina de pais. Eu Dentro ouvi da falar. oficina de pais Né? e filhos. Então, Muito bom. justamente para isso, para trazer para as vítimas e para os abusadores essa nova consciência de família, o que é realmente a família a protetora, não a família que vem para te julgar ou para te apontar, enfim, entendeu? Trazer essa nova consciência familiar. É bem bacana, assim, hoje o trabalho que os tribunais estão fazendo em relação a isso, né? Aliás, estão começando a trazer o quê? Empoderamento para as partes, né? Porque a gente, né? A gente mesmo sabe que o próprio Estado, ele tirou o poder das partes. Como assim? Gente, é assim que funciona. Olha, gente, vocês têm um problema, vai procurar a justiça. Aí o judiciário ficou tão afogado que hoje eles não conseguem mais. Aí o que eles começaram? A investir na mediação, a investir na parte de arbitragem, justamente por isso, para trazer novamente empoderamento, responsabilidade. Que tá Responsabilidade faltando para as isso, partes. né? Que carece muito disso, mas está certo. Responsabilidade de se colocar um no lugar do outro, de entender que cada um é único, que cada um tem uma dor, que cada um tem um sentimento, que cada um tem uma emoção e que ninguém é igual a ninguém. A dor que você sente, doutor, não é a mesma que eu sinto. A dor que Não, a Viviane sente aqui, ó, a dor do Viviane. Reginaldo, tá vendo? A dor da Yasmin, da Caroline, da Cíntia, do Dodô Araújo, da Vânia, de todos que estão aqui. O doutor Carlos está aqui, muito bem-vindo, Carlos. Tá, doutor Carlos. Carlos Eduardo, isso. Legal. Isso. Legal. O meu pai também está aqui, muito bem-vindo. Prazer em conhecê-lo. Mas o aspecto, eu queria falar um pouco também, né? Um pouco assim pelo aspecto legal, o que eu acho assim, essa medida protetiva não funciona nada. Não. Porque é aquela história, né? A polícia não pode estar 24 horas ao lado da pessoa, né? E acontece o seguinte, essa medida protetiva, sabe o que acontece? Faz o agressor ficar mais agressivo ainda. Exatamente. Porque ele vai desafiar o poder público também. Eu não posso ir lá? Na minha casa eu não posso, quer dizer que eu não posso ir? Aí que ele se torna mais agressivo ainda. Sim, é o meu entendimento. Então, essa medida protetiva não pode ir a 300 metros da casa, 500. Eu acho que isso é totalmente errado,
porque isso não vai impedir que ele entre e até cometa um homicídio, porque eu já vi vários casos que foi aplicada essa medida protetiva, no dia seguinte ele matou a mulher. Exatamente. Para mostrar que ele pode matar a mulher. Ele manda. Não, é ele que manda. Queimei a mulher, matei a mulher, porque eu posso. E pior de tudo, se tiver mais pessoas, ele mata as pessoas que estão do lado, mata a sogra. Exatamente. Quem está olhando, ele mata também. Mas por quê? Entendeu? É isso, ele sente essa impunidade também. Né? É porque isso daqui vem lá da antiguidade, quer dizer, né, a mulher é objeto, né? A mulher não é ser humano, quer dizer, esse entendimento antigo. A mulher ela só foi feita só para procriar, mais nada. Ela para procriar, né? Porque se você trouxer lá de trás a história das, né? Você percebe que se você puxar lá a história das mulheres na antiguidade, se você for mais a fundo estudar isso, né? Que nem o pessoal falava, queimavam as bruxas. Não eram as bruxas que eram queimadas, quem eram queimadas eram as mulheres, justamente. As mulheres, porque eram aquelas mulheres que se rebelavam na sociedade, porque elas falavam o que elas tinham que falar, percebe? E se você for ver quando, há muito tempo, mais de 3.000, 5.000 anos atrás, se você for pesquisar na história das mulheres mesmo, as rainhas que se rebelavam, o regime mesmo, né, do sagrado feminino mesmo, quando você traz o sagrado feminino, é honrar isso, que a gente muitas vezes não honra justamente porque é excluído, né, a gente não permite vivenciar isso. As mulheres, quando ia ter o ato sexual, eles colocavam um lençol, olha que louco isso, até depois eu passo o livro para vocês lerem, eles colocavam um lençol e faziam um furo. Porque só para ter o contato com o órgão, só para procriar, só justamente para ter só a parte do ato para ter a procriação. Olha só. Então, isso sempre foi instalado e a nossa cultura do nosso país, ela é uma cultura, sim, ainda machista e ainda a gente vive, sim, na parte, sim, patriarcal bem instalada dentro de cada um de nós. Eu falo cada um de nós é porque nós, mulheres, também vivemos o machismo. Percebe? Você tem uma ideia, na época que a Maria da Penha sofreu agressão, ela ficou 20 anos para ser condenado o marido dela na justiça. Demorou 20 anos para poder condenar o marido dela. E mesmo assim, na morosidade da justiça, ele se livrou. Mas é desse jeito, né? Porque, na realidade, o sistema de proteção do Estado, ele é falho. Ele é falho. Ele é falho. Então, quer dizer, muitas vezes essa mulher que foi lá na delegacia, que ela fez a denúncia e chegou lá na hora do juiz, ela deu para trás, é porque esse cara já começou a ameaçar que ia matar ela. E ela foi lá, tirou a denúncia, não prosseguiu justamente porque já sabia que ia morrer. Então, se eu não tenho a proteção do Estado, o Estado diz que me dá, então é melhor eu continuar sendo agredida. Você percebe? É isso que acontece. Isso é verdade. Muitas vezes é por causa disso mesmo, né? É uma falha, né, do poder público, desse sistema, né, de proteção, né? Mas, infelizmente, a gente fala muito sobre preconceito racial, que ultimamente aconteceu, né? Há pouco lá no Carrefour, né? Tudo. Mas o preconceito contra a mulher também a gente vê mesmo, né? Salário, né? Salário. Salário nas empresas, as mulheres sendo abusadas, né? Sofrendo assédio sexual também. Tudo isso envolve. Isso. Porque você acha que para você ter subido desse cargo tem um preço, né? A gente mesmo já pegou casos assim na trabalhista, eu e você trabalhando junto, a gente já pegou casos assim. É verdade. Então, tá no nosso dia a dia. A gente vivencia... Mas, viu, Rosiane, a gente tem que ver sempre os dois lados, como advogado. Exatamente. Né? Por exemplo, se vier no meu escritório, né, um homem que diz que a mulher
que eles mantiveram o ato sexual por livre e espontânea vontade dela, mas ela entrou com uma denúncia de estupro, né, de assédio, de estupro, né? Sim. Muitas vezes pode acontecer isso. Aconteceu com um jogador de futebol famoso, né? E todo mundo, notório, todo mundo sabe, né? Que não aconteceu nada. Só que ela estava falando que foi abusada, né? Foi violentada por ele e tudo mais. E no fim descobriram que foi livre e espontânea vontade, né? Foi livre consentimento dela, né, de estar com ele, tanto que ela viajou, né, então a gente tem que ver um contexto assim mais amplo, porque a mulher pode se desentender com o homem e querer, na verdade, ferrar com ele, né, vou ferrar com ele, então vou fazer, né, uma denúncia, falar que ele me estuprou, que ele me embriagou, que eu tomei Boa Noite Cinderela e tudo mais, né, tem muito esse lado também, esse outro lado também, né, então quer dizer, nem sempre a gente vai ver só o lado da mulher. Às vezes ela está fazendo isso, né, porque realmente ela é a vilã da história. Sim. Pode acontecer isso. Né? Sim, tem casos e casos. Né? Tem casos e casos. Né? Logicamente, se a mulher bater no homem, é Maria da Penha ou não é? Também, entra. Se a mulher bater no homem. Também entra na lei. Também entra? Não é só o homem. Então, ele vai na delegacia da mulher, o homem? É isso? Falar que agrediu, a mulher me bateu? Será? Também existe a parte dos homens. Né? Ah, a mulher me bateu. Hã? Na delegacia. Também tem a parte dos homens. Não, eu creio assim, eu acho que deveria ser bem abrangente. Até mesmo o agente passivo do feminicídio deve ser LGBT também. Sim. Né? Não só a mulher, né? Mas também tem a parte dos homens. Né? Tem a parte dos homens também, que são agredidos. Que é agredido. Do estupro, eu sei que o homem pode ser vítima de estupro. Que a lei mudou. Pode. Né? Antigamente não, né? Mas o homem pode ser estuprado. Aí que ele não gostou e ele foi lá e reclamou. Né? Então, pode ser acontecer isso, né, também, né? Então, é isso. A minha amiga falou, a ira se aflora de vez. Mas por parte... Exatamente. Exatamente. Quando ele é coagido lá, né? Quando é colocado lá a limitação para ele não entrar no lar, não se aproximar dos filhos, não se aproximar da mulher, foi naquele momento, e aí ela disse que a ira se aflora de vez. Tem razão, mas é um assunto interessante, mas é de difícil, assim, solução imediata. Né? O ponto de vista jurídico seria, em último caso, se for feminicídio, tem a qualificadora, né, que é um dos novos incisos do artigo 121, né, que ele vai ser preso, né, e a pena dele vai ser aumentada. Né? Do ponto de vista jurídico, ele vai ser preso, mas não vai ter aquela ajuda psicológica, creio eu. Né? Ele vai ser preso e quando ele for solto, ele continua batendo nas mulheres. Sim. Porque não vai ter resolvido. Tem a possibilidade de você fazer a queixa anônima. Agora. Hã? Tem a possibilidade também de você fazer a queixa anônima, né, agora também, né? Isso é bom. Foi decidido, né? O artigo 2º e 3º da Lei da Maria da Penha, né, ele traz isso, né? Sobre a responsabilidade da família, da sociedade, do poder público, de assegurar às mulheres o exercício do direito à vida, a segurança, a educação, a cultura, a moradia, o acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à dignidade, né, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, né? E aí, em 2012, até puxei aqui, né, teve uma decisão do STF sobre a Lei Maria da Penha, é passível de ser aplicada mesmo sem a queixa da vítima, né? O que significa que qualquer pessoa pode fazer a denúncia anônima, entendeu? Contra o agressor. É bom, porque a pessoa que vê a agressão... E outra também, muitos ligam para o Guarda Civil Municipal também, né? Sim. Que eles têm feito esse serviço, acho que é um 53, se não me engano, que você liga para o GCM. Isso aí. E outra coisa também,
é, a gente vê assim também no judiciário, né? No judiciário que tem mudado, porque quantas vezes eu posso até contar no dedo quantos juízes homens eu tinha. A maioria está sendo mulheres ultimamente, né? Coisa que não acontecia Sim. antigamente, que as mulheres estão tomando conta, quer dizer. Mesmo assim, houve um caso, né, que é uma juíza casada com um delegado, que o delegado matou a mulher, que é a juíza do trabalho. Você vê que até isso pode acontecer, né? Isso Sim. daqui também, que nem você disse. É claro que independência financeira é importante, mas na hora da ira, né, que nem a nossa colega falou, acontece, né? Pode acontecer, Sim. né? Nossa Sim. cabeça é uma caixinha de surpresa, não é? Eu digo Sim. que todo mundo tem seus 5 minutos, né? Todos temos Eu nossos cinco sei, minutos. Tem que controlar só os para 5 minutos. esclarecer, só para esclarecer em relação ao homem também ser vítima, Hum, é, ele entra de acordo com a legislação do Código Penal, hum. viu, gente? Para esclarecer sobre, para vocês Sobre entenderem, o... tá? É, Existe a situação, sim, que o homem ele pode ser também, né? Pode sofrer sim também agressão por parte da mulher. E aí, se ele for vítima, no caso, a mulher ela vai responder, no caso, se for agressora, né? Através do Código Penal. É importante trazer isso, né? E exatamente. pessoas que estiverem passando por qualquer tipo de abuso, a central de atendimento à mulher é o 180, para vocês 180. saberem. É o Bom, 180. ótimo. Inclusive, no 180, você pode ligar para ter informações sobre os seus direitos de mulher. Olha que legal, né? Muito. Inclusive, eles trazem para vocês a legislação vigente, fazem explicações sobre o tema, traz para você sobre a rede de atendimento, esse atendimento e também a parte de acolhimento das mulheres em situação de vulnerabilidade, né? E outra, vocês também podem baixar o aplicativo que se chama Direitos Humanos do Brasil. Esse é o nome do Ah, que bom, aplicativo. ótimo. Direitos Humanos do Brasil. Muito bom. Direitos Humanos do Brasil, né? E vocês encontram também na página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, tá, gente? Que é a ONDH, que é o quê? É o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Muito Percebe? bom. E também lá no site está disponível também na parte de língua de sinais de Libras também para pessoas aí que têm essa outra forma aí, né? De deficiência. E também existem também atendimentos pelo Telegram, que você pode buscar no Telegram o grupo chamado Direitos Humanos Brasil. Também. E aí vocês Ótimo. podem mandar mensagem por lá, vocês podem fazer a denúncia também por lá, vocês podem fazer a denúncia por esse aplicativo. Isso. Agora, dando um parênteses aqui, que saudade, doutor Arnaldo, adorei te ver fazendo live. Parabéns ao doutor e à doutora Rosiane, a Viviane. Também estamos com saudades. Eu, pelo menos, estou, não sei a Rosiane. Tá, tudo bem, que bom. Obrigado, viu, por nos prestigiar aqui na live. Eu fui convidado hoje para fazer a live, né? Assim, de repente, o tema veio assim, tudo de repente, mas é assim. Nós estamos aqui, eu tanto de quartas-feiras, né? Ó, me fizeram uma. Me Quarta-feira. fizeram. Alô? Me fizeram uma pergunta aqui no direct, Direct? Eu a não. seguinte pergunta. Fala. Me fizeram a pergunta e eu vou. É melhor continuar na relação, mesmo sofrendo agressões, do que se separar e criar o filho sem pai? É o que me perguntaram aqui. Eu respondo: Né? esse sujeito é pai? Não é pai nem marido. Muito bem, doutor. Não Percebe? presta. Muitas É mulheres, isso aí. muitas Fala, mulheres, né? esse é pai que bate na Muitas mãe? mulheres Que acreditam. exemplo dá para o filho, pai que bate na mãe? Não é verdade?
Não serve, Sim, não. exatamente. É Melhor criar aquilo que a gente estava sozinho. falando, né? Muitas mulheres, elas ficam na relação, né, com o agressor justamente para tentar proteger os filhos, né? Aí isso E é protege filho? importante, Não protege nada. não protege. É importante trazer a seguinte consciência, gente. Se vocês estiverem se segurando num relacionamento desse, vocês vão trazer sérias consequências na saúde e no desenvolvimento dos seus filhos. Percebe? É importante vocês pensarem na saúde emocional, física, mental e emocional dessa criança, né? Porque eles também estão correndo o risco de se tornar as vítimas dessa violência e também o que eu trouxe lá atrás de reproduzirem os mesmos atos violentos dos agressores quando eles também se tornarem adultos. Eu acho que o homem que bate na mulher também, com certeza, ele vai bater também nos filhos. Vai criar um animal desse dentro de casa. Por quê? Não é? Quer salvar aqui casamento com um safado desse que bate na mulher. Porque não vem bater num homem, não. Não é? O homem, ele não bate. A mulher que não, entre quatro paredes, ele vai bater. É uma covardia isso daqui. E é um exemplo que ele dá para os filhos. Como pode manter uma pessoa assim? Vai tornar os filhos doentes. Os filhos vão ter que Sim. procurar um psicólogo. Né? Eles vão adquirir uma patologia. Exatamente. Então é assim. Acredite que tem homens melhores do que esse que te bate todo dia. Exatamente. Não é? Então é isso, tem que pensar nisso. Exatamente. Certo? Então é isso aí. Então a pergunta da nossa teleouvinte, hein? É isso. Essa pessoa é isso. Né? Ela não pode, se ela está cultivando uma pessoa dessa dentro de casa, ela está sendo cúmplice. Ela está participando disso. Porque Exatamente. ela vai ser também responsável, ela é responsável pela educação dos filhos dela. Exatamente. Se ela mantém uma pessoa dessa em casa, qual é o exemplo que ela está dando para os filhos? Que mulher tem que apanhar? Que ao certo a mulher é apanhar? Exatamente. Se ela tem uma filha, ela vai procurar um homem que bata nela também? Que nem aquele exemplo que você deu? Mas vai construir uma família doentia que vai, né, perpetuar por gerações, vai estragar todas as gerações, né, não só dos filhos, dos netos e tudo mais. Quer dizer, tudo, né? Ela tem que ter, às vezes, aquilo que no início que a gente estava falando, que é o medo. Ela tem medo, né? E ele cometeu um feminicídio, né? Ele é medo contra a própria vida, da própria vida ela tem. Também tem isso, né? É um caso sério, né? É um caso sério. Mas é assim, é bem complexo, né? Tanto na parte jurídica quanto na parte da psicanálise, né? Psiquiatria é complexo. É uma análise assim, né? A parte da saúde mental, né? Os dois lados são bem pesados, né? Se você for ver bem, né? São bem pesados os dois lados. Né? E outra, né? Nunca tem testemunha, né? Porque se é um crime doméstico, né? Se é no âmbito do lar, não tem testemunha, né? Sim. Logicamente. É por isso que a mulher lá na audiência se valeu disso de dizer que caiu da escada, que se machucou na cadeira, na ponta da cadeira, quer dizer, porque é no âmbito familiar e nenhum filho vai querer ir contra o pai numa audiência. Vai querer ver o pai preso? Então vai dizer realmente que o pai não bate na mãe. Né? É uma situação muito, muito delicada e complexa. Né? Isso tudo aqui. Né? Mas... Então é isso, gente.
É isso. É isso. Gratidão a todos que vieram até aqui. Gratidão. Gratidão a todos. Ao pessoal que participou, que contribuiu para que mais pessoas recebessem o que precisavam receber, né, de melhor. Né, doutor Isso, Arnaldo? isso, gostei muito do convite. Espero fazer outras também, de outros assuntos. Mas se as pessoas Queremos fazer. quiserem entrar também no Facebook, não tem pessoas, não só aqui, tem outro canal, que estão vendo? Você falou direct? Não, o direct é o nosso, é a parte de mensagens, as mensagens que manda individual pelo Instagram. Então, Ah, bom. Estou aprendendo, né, gente? Estou a aprendendo. pessoa, a Hum. pessoa que ficou com vergonha de perguntar para as outras pessoas não verem, Ah, e aí entendi. eu respondi Ah, é o a pergunta reservado. que ela Direct fez, é o e a reservado. gente respeita, né? A gente respeita e também isso acabou respondendo também, tirando dúvidas de outras pessoas também que É, estavam isso é aqui na live. verdade. Ó, quem Isso, quiser gente. entrar, deixa eu fazer uma propaganda aí. Faz aí. Né? Querem comprar mais barato? Então, na loja tal. Não, não é nada disso. Ó, entre no Facebook, Rádio Estrada FM 87,5 SP, que eu todas as quartas-feiras, das 9 às 11, eu faço um programa na Rádio Estrada FM. Eu estou fazendo em Sim. vídeo, e tem umas entrevistas muito interessantes lá, né? Inclusive, já entrevistei a Rosiane também, ela já participou também várias vezes. Está lá os vídeos, fiz um vídeo recentemente com uma fisioterapeuta de idosos, foi muito interessante, está tendo muitos está tendo uma boa repercussão essa entrevista. Já fiz com um professor, né, educador de 30 anos na área de educação também, e ele também é psicanalista, ele falou de desenvolvimento sexual até a adolescência. Então, são temas muito interessantes que estão lá no Facebook, você pode ver, você pode fazer, visualizar, e tudo mais. Então é isso. É Rádio Estado FM 87,5 SP no Facebook. Então E estou passa o lá. seu Instagram para as pessoas te seguirem. Arnaldo Banache é o meu nome. É simplesmente Arroba Arnaldo Banache, gente, com CH no final. um arroba, Podem lá é isso seguir mesmo. ele. Vamos pôr arroba junto. É isso mesmo. Obrigado, a Cíntia Oliveira falou parabéns, muito boa a live. Puxa, Gratidão, obrigado. sim. Que bom que você A Cíntia está gostou. sempre com a gente aqui participando. Ah, que bom. Então, tá certo, então. Agora entrou outro personagem aqui, que sou eu. Então é isso. Vamos continuar em outra. Já está terminando, então? Já vamos. Já estamos finalizando, falta 2 minutos para acabar. Nossa, tão rápido passou assim? Passou, Nossa. é que o tema foi muito bom. Não, tema ótimo, e também a gente vai ter outros temas interessantes também. Vamos estudar mais temas interessantes. Então, é isso aí. Como termina? Tchau, dá tchau assim? Não, ó, É isso. gente, não à violência doméstica. Não à violência doméstica. Não, a Né? violência doméstica. Não à violência doméstica. Isso. Não a qualquer tipo de violência contra a mulher. Se Ou qualquer respeitem, pessoa. se Isso. amem, sabe? Se respeitem, se amem, olhem para tudo isso, revisem a live, prestem atenção. Tem os lugares aí que a gente passou, o telefone e tudo. E finalizando Isso é importante. finalizando, é 180 o canal de denúncia. 180. O Tá. canal de denúncia. E o E vocês, aplicativo? o aplicativo é Direitos Humanos Brasil. Direitos Humanos Brasil. Vocês Direitos podem Humanos entrar Brasil. lá. Direitos Humanos Brasil, abaixa o aplicativo. Eu já baixei o aplicativo é bem bacana. Lá passa muitas informações. Vocês podem fazer até a própria denúncia pelo próprio aplicativo. É isso, pessoal. Gratidão a todos por estarem aqui, por realmente estarem fazendo a diferença, por realmente olharem e
se virem algum tipo de agressão, visem alguma coisa, às vezes essa mulher, ela Tem que não tem força, denunciar, né? né? Façam a denúncia, façam. Tentem fazer a diferença, né? No nosso dia a dia, no nosso viver. Eu acho Se a que mulher é gosta isso, de né? Nós apanhar, temos a pelo menos não consciência. na frente dos filhos, não é isso? Ai, Arnaldo. Né? Se ela gosta de apanhar, mas não na frente dos filhos para não dar mau exemplo, né? Ah, sim. E as crianças não vão escutar e não vão presenciar. Não, vai para algum lugar e vai, agora me bate, me bate, me bate. Pelo menos os filhos não presenciam isso, né? Se ela gosta de Ai, você apanhar, né? Os filhos não têm nada a ver com isso, não é verdade? então tá bom. Tá. Gratidão, Arnaldo. Obrigado, Gratidão, viu, pela oportunidade, gratidão tá? por você estar aqui. Gratidão pela sua presença. Gratidão a todos que estiveram aqui. Boa noite, pessoal. E até amanhã, que é mais uma live dessa semana relacionado exclusivo para vocês, mulheres, da semana da Black Friday. Foram 5 aulas gratuitas, exclusivas para vocês. E é isso, gente. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Gratidão, Arnaldo. Manda um Obrigado. tchauzinho aí pro pessoal.